Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de outubro de 2025. Putin terá termos de rendição humilhantes se a guerra for estendida para a OTAN. E ele está provocando bastante e fazendo de conta que não tem nada a ver com isso, mas a coisa poderá piorar. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante. Peço a vocês que continuem apoiando o canal, ajudando o canal. Assim vocês vão fortalecer e sempre verão aqui a verdade. Muito obrigado. Uma nova rodada de guerra. Putin está indo com tudo, com suas ameaças, que eu acredito que não vão passar disso. Mas se passarem, os termos de rendição da Rússia serão humilhantes. O ditador russo se encontra numa situação mais difícil do seu mandato, do seu reinado, da sua gestão de ditador. A guerra econômica está esgotando a Rússia. Mais rápido do que o exército está ganhando terreno na frente de batalha. Ou seja, talvez eu devesse dizer agora, mais rápido do que o exército dele está recuando, que de fato está. Onde não está recuando, ele está parado. Avançando agora é o que não se vê. A ofensiva de verão, que o Kremlin considerou que seria um ponto de virada, fracassou. Acho que nunca existiu. O exército que foi para a ofensiva entrou em armadilhas do sul ao norte da Ucrânia. Estava perdendo em torno de 1.000 soldados por dia, na média, essa ofensiva. Mais de 1.000, né? Mais de 1.000. Então a média é um pouco maior, mas mais de 1.000. Ou seja, ele dava aí entre 8 a 10 mil soldados por mês que ele perdia. Só na ofensiva. Né? Os russos continuam atacando com drones, mas não estão alcançando um único objetivo estratégico. Eu falei só na ofensiva, né? Na realidade, 1.000 por dia a mais, são 35 mil por mês, né? No total, é que tem regiões que a ofensiva não funcionava, mas eles continuavam fazendo as manobras dele de ataque, as buchas de canhão, como estavam fazendo nesses 3 anos e 8 meses de guerra que ela já está acontecendo. Então, na realidade, ele perdia entre 35 a 40 mil homens por mês. É o que já vinha acontecendo, na realidade, desde o ano passado. O número é o mesmo. E menos gente do que eram as baixas, do que são as baixas da Rússia, estão se apresentando. Ninguém agora está querendo ir para a guerra na Ucrânia, dos russos, né? Eles conseguem enganar algum pessoal estrangeiro que vai lutar pelo exército da Rússia. Uma série de ataques ucranianos de precisão contra refinarias de petróleo paralisou efetivamente uma parcela significativa desse setor, que era o principal setor da Rússia, o setor energético, né? Notadamente petróleo e gás, claro. De acordo com a agência de notícias Naftogaz, 38% da principal capacidade de refino de petróleo, está fora de operação. O golpe mais profundo aconteceu quando um drone ucraniano atingiu agora bem recentemente, que nós noticiamos, a refinaria de petróleo de Antipinsk, que fica na Sibéria, muito distante da Ucrânia, a 2.000 quilômetros da linha de frente. A Rússia não consegue proteger esses ativos. Isso choca muitos, inclusive choca muitos os russos, né? Os ocidentais não choca mais. No começo, quando começaram esses ataques ucranianos, até chocava, principalmente aqueles que não acreditavam que a Ucrânia desenvolveria essa capacidade, que não acreditavam que a Ucrânia seguraria essa guerra 3 anos e 8 meses.
aqueles que ainda acreditavam que, apesar da Rússia não ter conquistado a Ucrânia em um mês, uma semana, sei lá o quê, nas mentiras dessa fajutice do ditador, a Ucrânia estava se garantindo e ainda está se garantindo muito bem. Então, chocou muita gente. E ninguém imaginava justamente e que ataques tão profundos aconteceriam. Devido à destruição das refinarias, a Rússia é forçada a importar combustível. Vocês vejam só, né? Ela importa combustível da China, agora já está fazendo encomendas da Coreia e da Bielorrússia, ou seja, aparentemente dá a impressão, o petróleo que foi, a gasolina que foi, está voltando. Enquanto isso, 20 regiões da Rússia implementaram racionamento de combustível e os postos de gasolina estão limitando as vendas de gasolina a 20 litros. Por carro que encosta lá é 20 litros para abastecer. A indústria petrolífera, antes a principal fonte de receita orçamentária, encontra-se em crise. A produção caiu para 9 milhões de barris por dia e as receitas de exportação caíram para 546 milhões de euros por dia, o menor nível em 3 anos. Então os problemas se agravam, se avolumam de uma maneira muito rápida, uma maneira exponencial, os problemas na economia. Todo mundo diz que já está à beira do colapso. Eu acho que está no colapso, né? Porque as receitas são menores do que as despesas, analisando a economia como um todo. Então, entra menos dinheiro e tem mais que pagar, né? Tem empresas quebrando, demitindo funcionários, faltam produtos já em supermercados e eu mesmo já divulguei aqui que a população já começa a se mobilizar. E a população já começa a culpar o governo do ditador Vladimir Putin. Analistas de uma empresa que faz análises dos países, chamada Goldman Sachs, que inclusive dá nota pelo desempenho da economia dos países, eles preveem que a queda dos preços do petróleo vai reduzir mais a produção para 7,5 milhões de barris por dia da Rússia. Para o Kremlin, isso vai significar uma redução nas receitas cambiais e colapso fiscal. À medida que o déficit cresce, o orçamento da Rússia recorre a medidas desesperadas. O Kremlin está considerando a introdução de um imposto de parasitismo, vamos chamar assim, não é ridículo, né? Para que, na verdade, parasitismo não é um termo do imposto, pelo menos não era, né? Na realidade é o seguinte, é imposto para aqueles que não trabalham. Quer dizer, ele considera que quem não trabalha é um parasita. Enquanto isso, os bancos estão sendo forçados a emprestar para a indústria de defesa. Quem não trabalha vai ter que pagar um imposto adicional. Então tem que arrumar emprego, mas os empregos estão sumindo. Isso já está sendo discutido lá no Kremlin, o que só está acelerando a crise financeira. Apesar dos contratempos, que são muitos na Rússia, né? As perdas, as derrotas no teatro de operações da guerra, a economia de guerra da Rússia ainda opera a plena capacidade, apesar de alguns atrasos em receber, né? Um atraso assim, ele vai girando, né? Ele não paga um mês, paga atrasado um mês, mas vai indo, né? E assim que ele pode, ele atualiza, depois atrasa mais um mês, e assim vai. E analistas temem que Putin possa recorrer a uma nova escalada para evitar a derrota. Ele sempre aumenta a aposta quando as coisas vão mal. E é isso que tem gente preocupada, que ele, por exemplo, colocou os homenzinhos de verde, aqueles fantasiados de estonianos, na fronteira com a Estônia, aqueles russos, para libertar a Estônia, porque a Estônia é um país mais fácil, né? Mais fácil porque tem uma população pequena e tem também bastante moradores que falam russo, ainda do tempo da União Soviética, da imigração na época soviética. Alvos potenciais, além da Estônia, incluem a Moldávia, que é um país pequenininho também, o corredor de Suwałki,
corredor de Suwałki, faz fronteira com a Polônia e ele é o caminho para Kaliningrado, ou mesmo a Estônia e outros países bálticos onde existe população de etnia russa. E um perigo adicional é representado por um possível pacto não escrito entre Moscou e Pequim. Segundo fontes de segurança, o Xi Jinping está apoiando a Rússia para impedir que a América se concentre toda a sua atenção, todos os seus esforços na China. Não vou falar mais, que já comentei no vídeo anterior sobre a questão China, nessa questão aqui. Pequim precisa que a Rússia permaneça na guerra. Então, isso é importante para ele. Eu quero comparar a situação atual com a Guerra da Crimeia, no século XIX, né? Quando a Rússia perdeu não por derrota militar, mas por exaustão econômica. Naquela época, o Tsar Nicolau I foi quem superestimou sua força e foi forçado a aceitar termos humilhantes de rendição. Parece que está indo para o mesmo caminho, que eu sempre tenho dito que o que vai derrotar a Rússia é no campo da economia, no campo da economia. Agora, quando eu digo que eu não acredito muito que ele vai invadir a Europa, mas ele está tentando procurar um fato, como muitos governantes em diversas partes do mundo, na hora que eles estão encurralados, que é o que está acontecendo com o Putin. O seu grupo está começando a ficar encurralado porque ele não tem alternativas, ele não tem saídas para a Rússia. Ele vai inventar uma guerra, vai inventar alguma coisa, um incidente na fronteira e tentar sair por cima a partir daquilo. Mas se ele observar a história, sempre quem tentou isso, ele fracassou. E o tempo está passando, na minha opinião, e muito depressa. Assim como esse ano voou, está praticamente terminando. Para Putin, o tempo passa mais depressa ainda a partir de agora, porque é justamente essa contagem regressiva que torna esse momento atual o mais perigoso para a Europa em décadas, e mais perigoso para ele, que a população sua já está se movimentando, os grupos oligarcas e militares estão se conversando, dividindo-se em facções e já estão discutindo quem sucederá Putin. De fracasso em fracasso nesta guerra, sem nenhum objetivo lógico, ao final o que se verá é a rendição do Putin, sendo humilhante para ele e para a Rússia, tal como foi com o Tsar Nicolau I. O importante é que ele acabe a guerra o quanto antes. Ele teria melhores chances de se sair melhor. E é que ele acabe com essa guerra o quanto dentro de uma paz séria, duradoura, que não possa ser rompida com a retirada das forças russas de todo o território ucraniano, que, na minha avaliação, a paz só será concretizada se as forças russas saírem 100% do território ucraniano, que foi roubado por eles, foi tomado à força. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.